2025 é o ano do podcast. Mas calma, não sou eu que estou falando isso e não é só a minha opinião. O Scott Galloway, que é um dos maiores nomes de análise de mídia e tecnologia do mundo, falou essa semana lá no SXSW que os podcasts vão ser a mídia dominante nos próximos 12 meses. Ele disse que o formato segue em crescimento e que nunca houveram tantas oportunidades para os criadores desse universo. O que eu que edito e produzo tantos podcasts, tantos clientes, tantos formatos diferentes, não tenho o meu próprio podcast? Eu sou Felipe Mux, engenheiro de áudio, editor e produtor de podcast, já há mais de 17 anos na indústria do audiovisual, pai da Marina, marido da Vanessa e botafoguense. Vem comigo tomar esse café. Antes de começar esse vídeo, já vim pedir para você dar uma curtida aqui, compartilhar esse vídeo, seguir o canal e me segue também lá no @FelipeBooks no Instagram. A gente pode bater um papo legal sobre o podcast, beleza? Talvez você se identifique com algumas desculpas que eu posso dar aqui sobre não ter um podcast. Sei lá, falta de tempo, procrastinação, perfeccionismo, até uma síndrome do impostor. Sei lá, a lista é imensa. Mas a real é que eu decidi agora parar de ficar dando desculpas e procurando o que me impede de fazer e buscar inspiração nas pessoas que já fazem isso há algum tempo. Eu conversei com alguns clientes meus, alguns amigos podcasters, para entender os caminhos que levaram eles a essa mídia e o que faz eles continuarem. Meu nome é Renato Sapiro, eu sou sócio fundador da Sapiro Legal Connections, que é uma boutique de RH voltada para o mercado jurídico, especialmente escritórios de pequeno e médio porte. E também sou fundador e host do podcast Direito de Resposta, um podcast quinzenal que acontece segunda sim, segunda não, onde eu entrevisto personalidades do mercado jurídico. O Direito de Resposta é um podcast, a princípio, super nichado, que é focado em profissionais do mercado jurídico, mas ele acaba servindo para, enfim, todo mundo que quer saber sobre carreira, histórias. Tem sempre histórias muito legais e inspiradoras que a gente pode aplicar em outras áreas. O mercado jurídico é um mercado com excelentes profissionais, mas com pouca transparência, pouca informação circulando. E o podcast Direito de Resposta, ele é um mecanismo, é uma ferramenta que a gente pode fazer isso com muita tranquilidade, com muita serenidade, compartilhando informação, compartilhando conselhos, dicas, histórias que podem servir de atalhos e uma inspiração para aquilo que você estava pensando e que o podcast pode te trazer em um dos nossos episódios. Eu já estou anotando aqui alguns pontos interessantes, né? Por exemplo, ele traz insights da carreira de outras pessoas para o ouvinte, né? Então, as pessoas podem se espelhar, se inspirar. Eu acho que se inspirar em podcasts que você ouve, principalmente de histórias, né? De carreira, de profissionais, enfim. Acho que isso é bem interessante. Além de pegar as informações, as histórias e compartilhar com os ouvintes, o Renato teve muitos outros ganhos também relacionados ao podcast. Começou a ser chamado para eventos e palestras no Brasil todo por conta da autoridade que ele construiu com o podcast. Quando pensamos na estruturação do podcast, foi inicialmente em trazer informação para o mercado jurídico, para as pessoas que iriam nos ouvir. Mas é natural que seja uma via de mão dupla, então que a gente também colha os frutos desse trabalho que a gente está realizando. E claro que ao longo desses 5 anos eu posso falar com muita tranquilidade, são quase 15 anos como Headhunter, mais 5 anos como podcast, que de fato reverberou a autoridade que foi gerada por conta desse programa. Então é algo que me dá muito prazer e que de fato me faz mais conhecido, me traz autoridade e que de alguma maneira, sem dúvida nenhuma, reverbera para o meu negócio, que é uma boutique para o mercado jurídico, assim como o podcast entrevista personalidades do mercado jurídico. E também porque eu sou um narrador de futebol frustrado. Eu adoro comunicação, eu adoro me comunicar. E aqui, de alguma maneira, é uma forma de eu narrar a história das pessoas. Legal essa história dele querer ser narrador de futebol, né? Você acaba com o podcast realizando sonhos também de infância, de uma certa forma, né? Eu ouvi também o Baza, o Ricardo Basaglia, Headhunter, grande Headhunter, na real, gigante Headhunter, que ele é imenso. Ele fala que ele ouvia podcast já desde muito tempo, desde quando era só áudio, né? Que é o Ricardo Basaglia, o Baza. Eu tenho o podcast Lugar de Potência e para mim, eu sempre fui fã de podcasts. Então, desde que eu tive a oportunidade de ter o contato com o primeiro ali, com os primórdios do iPod, que eu comecei a ver, puxa, tem um conteúdo que está sendo produzido para esse formato, eu fiquei fascinado. E aí ele já ouvia podcast e produzia conteúdo para Instagram e LinkedIn.
Por que não produzir também para podcast, né? E o que é que ele pode ganhar com isso também? E eu descubro que produzir um podcast, ele vai muito mais do que simplesmente te dar exposição, mas também muito aprendizado e principalmente muitas oportunidades de conexão. E aí você sabe, quando você tá numa conversa assim, um papo super legal, e você fala, putz, poderia estar gravando. Essa conversa poderia ser ouvida por muito mais gente. O Baza pensou nisso quando foi fazer o podcast dele. O que me motivou a ter o meu podcast foi compartilhar muitas das conversas que eu tinha com pessoas que eu admiro, pessoas com quem eu aprendo. E muitas vezes eu saía do almoço, do café e falava, puxa, se esse conteúdo tivesse sido gravado, certamente poderia impactar muita gente. Lá se vão quase 4 anos e cada dia que eu acordo, às vezes cansado, pensando, devo continuar? A hora que você começa a pensar nos feedbacks que você recebe, no impacto que você deixa efetivamente, é onde você tem energia para certamente continuar fazendo os seus episódios. E você vê, o Baza era um cara que já tinha muitas conexões, já conhecia muita gente, já era muito bem relacionado, vamos dizer assim, né? E o podcast proporcionou para ele um ganho nessa área de conexões, de feedbacks, de impactar pessoas, né? Pelo conteúdo dele. Eu conheci muita gente bacana, pessoas que foram sendo apresentadas, sejam porque eu entrevistei alguém e essa pessoa gostou da entrevista e me conectou com outra pessoa. Eu também conheço pessoas que me escrevem e falam, puxa, Baza, eu escuto teu podcast, achei bacana esse tema, eu tenho essa opinião, isso me gera conexões, sem contar de oportunidades de negócio. Puxa, à medida que as pessoas gostam do seu conteúdo, confiam em você, elas sabendo o que você faz, naturalmente, quando elas precisarem de um serviço ou de um produto que você tem a oferecer, a gente tem uma tendência como ser humano de sempre fazer negócios primeiro com quem a gente conhece, com quem a gente confia. Pois é, e podcast também tem isso, né? Você acaba se tornando íntimo de quem você está ouvindo ali. Você ouve no fone de ouvido. Então aquela pessoa participa da sua rotina, participa ali do treino na academia, do momento que você estava lavando a louça, do momento que você está indo para o trabalho. E tem isso que o Baza falou, o ouvinte acaba ficando mais propenso a comprar de quem ele ouve sempre, óbvio. Você vai ser lembrado primeiro. Só que podcast não necessariamente é sempre para vender um produto. O Marcos teve uma ideia e um desafio, né? Ele já trabalhava com comércio exterior, com imigração e tudo mais, já falava diversos idiomas. E ele se desafiou a entrevistar pessoas de todos os países do mundo. Olá, aqui é o Marcos Vinícius Biagio. Eu sou o criador do podcast Todos os Países do Mundo. Tive uma ideia um pouco inusitada, que é de entrevistar todas as nacionalidades do mundo. Cada episódio do meu podcast, eu falo com alguém de um país diferente. Muito maneiro. E esse podcast dele é muito interessante, porque traz visões de mundo, culturas diferentes. É bem legal. Novamente, vai estar no link aqui. E aproveita que você vai clicar no link dele, clica para se inscrever nesse canal aqui, curte e compartilha com os amigos também. Mas pareça um desafio muito difícil, querendo ou não, já foi 1/3 do mundo aí. Já são 75 episódios no ar e tá dando certo. Mas ele ganhou coisas a partir do podcast também. Não é só o desafio, não é só pela satisfação pessoal. Ele criou até uma Copa do Mundo de futebol com os convidados e os amigos, cada um representando a sua seleção. Uma Copa do Mundo, entre aspas, que eu acabei criando aí no ano passado. Esses amigos, clientes, parceiros estrangeiros que eu tenho contato todos os dias, eu falei com eles para eles criarem suas próprias seleções, vestindo o uniforme semelhante, né, dos seus países, e eles conseguiram juntar ali alguns amigos e nós tivemos aí a Copa TP Mundo. Esses imigrantes, né, que sentem saudade das suas casas, conseguirem juntar seus amigos ali, e ainda mais para jogar futebol, que é o esporte mais popular do mundo, então levar a eles, né, esse dia especial foi realmente muito prazeroso, além da parte culinária que teve do lado de fora. Aí ele me pegou. A comida deve ter sido boa, fala aí. Um monte de comida do mundo todo. Caraca. Me chama na próxima, hein, Marcos? O que começou no podcast virou o nome da minha empresa. E às vezes quando você abre, né, alguma coisa, seja uma empresa, uma marca, enfim, você tem dificuldade de colocar o nome. E eu já tinha ali, né, alguma coisa. O podcast chama Todos os Países do Mundo. A empresa chama TP Mundo Consultoria. O que iniciou com um podcast ali em 2019, acabou virando esse projeto aí,
que é a minha vida. Tem gente que tem um negócio e começa um podcast a partir desse negócio, para divulgar o negócio e tudo mais. O caminho do Marcos foi o contrário, né? Vou notar aqui uma outra possibilidade. Ele começou com um podcast como um desafio pessoal e a partir disso aí virou o nome da empresa dele, né? Ele tem uma consultoria de imigração. Agora, e quando o podcast é voltado para educação, para divulgação científica? Vamos ouvir o Saulo. Eu sou Saulo Novaes, host do podcast Papo no Auge e também do Inovação 5.0. O legal é que Saulo começou o podcast e levou pra rádio, né? O pessoal falava que o podcast ia matar a rádio, mas ele levou o podcast pra rádios, pra festivais, e o podcast foi levando ele pros lugares. Olha só que legal. A gente tá com Papo no Auge há 5 anos, fazendo divulgação científica. Já são mais de 200 episódios, com participação na Rádio Paulo Freire da Universidade Federal de Pernambuco. Como também a gente está na Rádio Universitária FM da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Como a gente também já esteve na Universidade Federal de São Carlos com o Papo no Auge, naquela rádio também. E isso me dá muito orgulho. E o podcast levou ele para muitos outros lugares também. O podcast me deu muita coisa, inclusive um prêmio de inovação de marketing com o Inovação 5.0, que é um projeto de extensão da UFSC Joinville, onde eu trabalho, e em parceria com a Rádio Educativa Joinville Cultural. E esse projeto ganhou o primeiro lugar em inovação de marketing. O episódio nosso já foi bater na Alemanha, participando do Festival da Burocracia Criativa, um grande festival na Alemanha. A gente já foi dar palestra na Colômbia, virtualmente, usando o podcast como ferramenta pedagógica, né? Por causa do podcast, a gente foi bater na Campus Party, dando palestra junto com outros grandes amigos. Eu sou muito satisfeito por causa do podcast, me sinto muito honrado, me sinto muito agraciado, me sinto muito realizado com esses projetos que a gente toca com muito carinho. E aí também não é só realização pessoal, né? Tem coisa de propósito, de missão, né? O Saulo tem história em educação, foi professor de português e trabalha na universidade. Então, fazer divulgação científica, divulgar a educação é um assunto muito caro para ele. Eu acredito muito que a educação liberta, emancipa, ela traz senso crítico, a ciência traz essa veia crítica, esse desconfiar, esse contestar, que é inerente ao discurso científico e se coaduna muito com quem eu sou e a minha persona. Então, a gente trabalha com o podcast nessa perspectiva justamente porque a gente acredita no poder transformador da educação. Passando para lembrar de novo aqui que a galera faz isso no YouTube, né? Então, você já se inscreveu no canal, já compartilhou pros amigos, já botou um comentário aqui? Comenta assim, eu ouço esse podcast, poxa, legal, tem esse outro podcast aqui legal que eu ouço também, dá uma ouvida nele, me manda indicações de podcast, eu trabalho com isso o dia todo, eu gosto de ouvir podcast, também manda indicações. Agora vamos ouvir a Isabela Secato. Eu sou Isabela Secato, criadora do podcast Pílulas de Cura, um conteúdo semanal que te ajuda a ter uma vida com mais harmonia, leveza, gratidão e amor. Além do podcast, eu também sou autora, facilitadora, palestrante, mas isso é papo para outro momento. A Isa é sensacional, é outro desses podcasts que eu edito, né? O do Saulo e o do Marcos eu não edito, eu só conheço eles desse mundo de podcaster. E eu não só edito, né? Eu sonorizo, eu participo, faço locução também no podcast dela, eu produzo junto com ela, pego inspirações. O podcast dela é maravilhoso e vamos ver de onde ela teve ideia de fazer, né? Eu tenho um podcast porque eu acredito no poder da comunicação, no poder da meditação, do autocuidado, para a gente transformar a nossa vida. E eu queria criar um espaço que fosse acessível, onde as pessoas pudessem encontrar um momento de paz, de conexão consigo. E aí eu criei o Pílulas para ser um momento assim de até 15 minutinhos no máximo, para que você que está ouvindo, que nos segue, possa, no meio dessa correria louca da nossa vida, relaxar, ter leveza, inspiração, fazer uma oração. Mas o legal é o que motiva as pessoas para fazer podcast, né? Eu já anotei aqui satisfação pessoal, já realização de sonhos, desafio, questões profissionais, né? Se expandir profissionalmente. E a Isa pegou no meio da pandemia uma necessidade dela, que era uma necessidade mundial de busca por saúde mental, por relaxamento, por meditação, e criou o podcast dela. O que me motivou a começar o Pílulas de Cura foi a pandemia. Eu vi que eu mesma, as pessoas todas estavam tão aflitas com tudo que acontecia, que estava acontecendo conosco, com o mundo, e eu pensei, nossa, eu ia adorar
ter um podcast que pudesse eu escutar e me acalmar. Eu falei, porque eu mesma não começo. Eu fazia tudo, gravava, tinha ideia, editava. E daí, com o passar dos anos, o Felipe Mux se juntou a mim. E aí ele foi ficando mais e mais legal. Olha isso aí fazendo merchan pra mim. Eu nem pedi nada, hein? Nem pedi nada. O legal dos podcasts que eu tô vendo aqui é motivação pra começar. As pessoas buscam um jeito de começar, que é o que eu tô buscando nesse vídeo. Motivo pra começar. E uma motivação pra continuar, né? O que faz continuar a produzir esse podcast? Porque pra Isa, por exemplo, a pandemia passou, né? Mas as pessoas ainda precisam cuidar da saúde mental, né? Por favor, né, gente? E o que me faz continuar esse projeto é o feedback incrível que eu recebo dos ouvintes. Então, saber que o Pílulas de Cura realmente faz a diferença na vida das pessoas, ajuda as pessoas a dormirem melhor, a lidar com momentos difíceis, a se sentirem mais conectadas com elas próprias, é a minha maior motivação. Cara, depois de anotar aqui algumas ideias e ouvir essas histórias, fica claro que fazer um podcast não é só vou ligar o microfone, gravar o áudio e publicar na internet. Hoje em dia, ligar uma câmera também, né? Editar o vídeo, publicar no YouTube. É muito sobre conexão, crescimento, realização de sonhos, aprendizado. As pessoas aprendem muito, não só ensinam com o podcast, elas aprendem fazendo podcast. Eu comecei esse vídeo falando que eu não tenho um podcast, o que eu vou fazer de podcast e tudo mais. Tenho uma novidade para vocês. Vou aproveitar esse vídeo para anunciar não só um, como 2 novos projetos. O primeiro é o Café com Mux, a jornada do podcast. Eu vou falar sobre as etapas de criação do podcast, desde a ideia, a concepção, a criação, a gravação, os desafios, né? E ouvir histórias de criadores, de donos de estúdio, de podcasters, de produtores. Inclusive, esse conteúdo já é o primeiro episódio desse projeto novo. Não deixe de acompanhar e compartilhar para todo mundo que você conhece, que gosta de podcast e que quer fazer um podcast. E o segundo é o Na Correria, um podcast onde eu vou compartilhar um pouco sobre o meu hobby, sobre a minha paixão pela corrida de rua. E não estarei sozinho nessa. Estarei lá com o Jochu e com a Vanessa, amigos lá de Salvador. A gente vai compartilhar um pouco desse dia a dia de corredor amador que está sempre na correria. Então, não deixe de acompanhar lá no @Na Correria Podcast e já sai um episódio na semana que vem. Se você já tem um podcast, não deixe de compartilhar aqui comigo o nome do seu programa e por que você começou e como foi o início para você. Quem sabe eu não te trago aqui num próximo episódio para contar essa história. E se você tá pensando em criar um podcast, agora é a hora. Comenta aqui embaixo as razões para você ter um podcast, o que você quer falar, o que você quer compartilhar para o mundo. Quem sabe um desafio pessoal, um crescimento profissional. E vem junto comigo nessa jornada. Abraço. Até o próximo episódio. Este podcast foi editado por Felipe Mux.